Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e no vídeo de hoje eu trago um trabalho bem gostoso de fazer. Essa garrafa aqui com a taça, tá? É um kit, você pode fazer com uma taça, com duas taças. Essa foi uma sugestão da Karen lá do Rio Grande do Sul, ela queria ver uma sugestão de garrafa decorada juntamente com a taça. Você pode utilizar essas garrafas aí para dar de presente assim, como essa daqui, ela já é uma reciclagem, você pode apenas pintar, fazer um kit e dar de presente, vender ou decorar a sua casa. Você também pode utilizar uma garrafa de vinho, de champanhe. Essas sugestões assim já são usadas para festas, para decoração de mesa, de casamento, de debutante. E dependendo também da época, para um Natal, para uma Páscoa. E agora você também pode utilizar aí para o Dia das Mães, como eu tô falando, tá? Então eu espero que vocês gostem da ideia de hoje. Se gostarem, já deixa aí seu joinha para ajudar o canal. Eu quero que você fique aí até o final, que durante o vídeo eu vou passar aí algumas sugestões, vou tirar aí algumas dúvidas e às vezes pode parecer aí umas dicas boas, simples, às vezes passa desapercebido e são dicas que você pode aplicar aí para os seus outros artesanatos, tá? Então eu vou explicar aí sobre o material que eu usei, o que você pode substituir e os outros tipos de ideia que você pode ter. Então assiste aí o vídeo até o final. Quero te convidar também para quem não me segue lá no Instagram, tá? Tem sempre fotos novas, stories, eu tô sempre por lá. Espero você também lá no meu Instagram, @artebrentan. Tem todos os links aí do Facebook, do Instagram, tudo aí no box de informação. Então agora vamos ao passo a passo de hoje. Então aqui eu vou começar com o primer da Glitter, parceira aqui do canal. A gente passa então com um pincel. Depois eu venho com o rolinho para tirar as marcas do pincel. E aí então eu vou passar uma mão, vou secar e depois eu venho com a segunda demão. Aqui então já tá minha garrafa com duas demãos do primer. Agora eu vou trabalhar com o PVA branco supremo da Glitter também. Vou passar com o pincel, depois eu venho com o rolinho para tirar as marcas. E eu vou fazer isso somente até aqui nessa parte aqui de cima da garrafa. A parte do gargalo eu vou fazer com uma outra cor. Agora eu venho então com rosa bebê da Glitter também e termino aqui de pintar essa parte do gargalo. Eu vou pintar e depois eu venho trabalhar com o degradê. Então aqui eu já passei o rosa, agora eu vou fazer essa junção aqui, formando aqui um degradê. Vou então colocar um pouquinho do branco e um pouquinho do rosa, um do lado do outro. Aí eu venho com o rolinho de espuma e passo bem na divisão. Então um lado vai ficar rosa e o outro vai ficar branco. Aí eu venho aqui nessa divisão de cores, passo cada cor do seu lado certo e assim ele forma um degradê, as cores se juntam sem dar aquela percepção de divisão. Então ela fica um degradê bem suave, bem bonito. Agora eu vou trabalhar com esse guardanapo. Esse guardanapo eu ainda tenho algumas unidades lá na minha loja, é Lucete Arte Brentan, tem link aí no box de informação. Vou tirar aqui algumas partes do guardanapo, vou recortar essa parte aqui de baixo com a mão, para não
da impressão do recorte e essa parte do meio aqui eu recortei com a tesoura. Aí a gente tira as duas películas para fazer a decupagem, não pode esquecer disso. Vou utilizar a cola para decupagem, a cola gel da Glitter. Posiciono o guardanapo, pego um pouquinho da cola, espalho bem. Aqui o importante na hora de fazer a decupagem é não vir com muita cola, a gente espalha bem. Deposita o guardanapo com cuidado para não formar rugas. Aí eu venho com um pedaço de plástico, coloco por cima para poder alisar bem o guardanapo, para que ele fique bem esticado. E fique aí até o final, que no final do vídeo eu vou dar ideia aí de preço, por quanto você pode fazer um conjunto desse e vender aí, principalmente se for para casamento e eventos. E para finalizar eu venho contra a camada da cola por cima, com a mão bem leve, com pouca cola, passo para impermeabilizar o guardanapo. E agora, para dar um acabamento, a gente vem com verniz acrílico brilhante da Glitter. Esse verniz é à base de água. Se você preferir usar em um outro verniz à base de solvente ou de álcool, também pode ser. Depois que eu passei o verniz, eu venho com essa tinta Squeeze rosa pérola e vou fazer aqui alguns detalhes em volta aqui dessa minha flor. E agora, para finalizar, eu venho com um laço e vou colar aqui bem aqui no peito da garrafa. E tá aí a garrafa já pronta, bem bonita ela ficou. Agora então nós vamos para a taça. A taça eu vou trabalhar aqui em cima utilizando esse stencil. Então eu venho com o stencil, eu vou marcar aqui a parte que eu vou fazer com o stencil e a parte que eu vou pintar. Na parte de baixo, então, que eu vou pintar, eu começo passando o primer. Vou passar aqui com um batedor, pode ser com um pincel e depois com um rolinho. Agora que eu já passei o primer, eu venho passando o branco. Vou passar aqui umas duas demãos até que a peça fique bem branquinha. Agora eu vou trabalhar com o rosa e com o branco para fazer aqui o degradê. Vou fazer do mesmo jeito, então, um lado eu venho com branco, o outro com rosa, pego o rolinho, divido as duas cores aqui e vou fazer esse nuance, esse degradê aqui embaixo da taça e aqui no pé da taça também. Aí, como ficou ruim de passar com o rolinho, eu venho e termino esse efeito com o batedor. E aqui tá o resultado, essa parte então da pintura. Agora nós vamos trabalhar aqui na parte de cima. Eu vou misturar o primer com o branco para facilitar aqui o meu trabalho. Você também pode fazer da outra maneira. Você coloca o stencil, bate primeiro o primer, depois você vem e depois pode bater depois a tinta, mas aqui fica mais prático, então, se a gente misturar os dois, a tinta e o primer. Posiciono aqui o stencil, esse stencil vou deixar a referência dele aí, também tem algumas unidades ainda disponível lá na minha loja, tem link aí no box de informação. Pego um pouquinho então dessa mistura com um pincel pituá, venho batendo, tiro bem o excesso para não vazar no stencil. Depois que eu fiz a primeira vez, eu seco com o secador, aí eu repito novamente e faço esse processo até eu achar que ficou bem visível a cor, bem no tom que eu quero. E é esse efeito que vai ficar. Agora eu venho então
para fazer a decupagem. Eu recortei aqui também algumas flores, recortei com a tesoura para ficar bem detalhado. Faço a colagem com a cola gel. Agora aqui eu vou utilizar o verniz acrílico brilhante. Esse verniz ele é à base de água. Se a sua intenção for lavar a taça, então eu recomendo que você utilize um verniz à base de álcool ou solvente. Aqui esse verniz à base de água, é necessário que você passe com delicadeza, principalmente aqui na parte do stencil, senão ele corre o risco de borrar esse trabalho. Mas se você souber passar direitinho, ele fica perfeito. E depois você pode limpar a taça normalmente com um pano úmido. Aqui eu vou colar umas pérolas. Aqui eu só tô demonstrando, o ideal é que você passe uma cola antes de colar aí essa tira de pérolas. E depois eu finalizo com a tinta squeeze, dando aqui alguns pontinhos. E assim já ficou pronta a ideia da taça. Agora vamos à ideia de preço. Um conjunto desse de uma garrafa com uma taça você pode vender a partir de R$180. Se forem duas taças e dependendo qual ocasião que você for vender, você pode vender de R$280 a R$350, principalmente se for em casos de casamento, baile de debutante. E é lógico, dependendo aí do capricho que você fizer aí no seu trabalho. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Beijo e até a próxima!